Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à live desta semana, com o tema escolhido também por vocês. Hoje a gente vai tratar do futuro dos preços da soja e do milho. O nosso convidado é o diretor do Simconsult, Leones Severo. Vocês sabem que eu costumo abrir a sala um pouquinho mais cedo para a gente conversar um pouco, para eu saber de onde vocês estão assistindo a este bate-papo e também aproveito para já estimular vocês a fazerem as perguntas. Muita gente já enviou dúvidas sobre preço de soja, sobre preço de milho e aproveitem vocês para enviarem durante a nossa conversa. O Leones vai trazer as perspectivas para essas duas commodities e vocês vão ter as perguntas respondidas. Lembrando que esse conteúdo fica salvo aqui no feed, vai também para o YouTube, para o Facebook e para todas as plataformas de podcast. Então sejam muito bem-vindos. Vou aqui colocar o tema da nossa live, tendências para os preços de soja e milho, enquanto vocês me dizem de onde vocês estão assistindo a esta live. Tendências para soja e milho. Aqui está o tema da nossa live de hoje. Daqui a pouquinho a gente já recebe o Leones Severo. Leones, se você já estiver por aí, vou pedir para você aguardar um pouquinho enquanto a gente conhece um pouco mais da nossa audiência. A Márcia Borges, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Camila Teles, também direto do Rio Grande do Sul, Camila. O pessoal de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, é isto? É isso mesmo, Márcio de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Rodrigo de Ibiá, Minas Gerais. Ferreira Vix, de Vitória, Espírito Santo, Ricardo de Timbé, Santa Catarina, Francine de Brasília, Distrito Federal, o Alexandre Rezende, direto de Bom Jesus de Goiás, Adriana Zen, direto de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Amanhã cedinho eu vou para o Rio Grande do Sul, já vou me preparar para o frio, né? Vi que na região de Pelotas, onde eu vou estar, as mínimas vão ficar ao redor de 3 graus. Imagino que durante o dia a gente vai ter temperaturas um pouco mais altas. Natural, estamos no inverno, mas já vou me preparando. O Richard, direto de Formosa, Goiás. Dani Ribas, de Tibagi, Paraná. O Henrique, direto de Sinop. O Lucas, de Rio Brilhante. A Barban Reginaldo Aparecido, de São Pedro do Ivaí, no Paraná. O Rogério Ferraz, de Dourados, Mato Grosso do Sul. O Luiz Paulo Cassol, de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O Matheus, de Rio Azul, no Paraná. O Barote, de Balsas, Maranhão. E eu fico encantada, gente, de ver a representatividade. A gente tem gente de todos os polos agrícolas do Brasil aqui. Muito obrigada por estarem junto de nós nessa noite. E Paragominas também por aqui, no Pará, o Renan Busnello. É assim que a gente começa a live de hoje, aquecemos os motores, muito honrada com a presença de todos e vamos direto ao que importa, mais uma visão para a gente entender o que vem pela frente. Vamos receber Leones Severo, diretor do Simconsult, vou chamá-lo aqui, ele já está por aqui, vamos lá. A solicitação. Deixa eu verificar o que está acontecendo, porque está dizendo que ele não pode participar. Talvez o Leones... será que está no celular, Leones? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vai dar certo, gente. Aproveitem, peguem essa setinha aqui, já mandem para mais gente para acompanhar a nossa live. Eu vou receber aqui, vamos ver. Está dizendo assim, Leones não pode participar. Vou enviar a solicitação para ele mais uma vez. Se alguém tiver uma dica de como resolver isso, peço ajuda de vocês. Enquanto a gente resolve, já pedi ajuda aqui também para a gente resolver isso. Vou cumprimentar a todos. Talvez ele está com o índice desatualizado, disse a Kelly Starneiro. Vamos ver. Boa noite, querida Fabiarque. Muito obrigada por estar por aqui também. Pessoal de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, Salu GR, o Adriano de Rio Verde, Goiás, temos o Anderson de Esteio, Rio Grande do Sul, o Renato de Palmital, São Paulo, o Géder de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, o Jorge de Nonoai, no Rio Grande do Sul, e muito mais gente. O Gustavo Triquet está dizendo, a avicultura está de olho nessa live. Importantíssimo para a avicultura saber o futuro dos preços da soja e do milho, afinal de contas, os custos de produção estão lá nas alturas, né? Gente, eu estou aqui tentando mais uma vez, vamos ver se agora vai dar.
Lione Severo. Agora acho que vai dar, gente. Pessoal dos Estados Unidos, em Azul Colorado, seja muito bem-vindo. Fabi, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que bacana. Eu acho que agora vai dar. Agora deu. Lione Severo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Kelly, boa noite a todos. Que bacana com você. Quero saber se o pessoal de... Perfeito. Você me ouve bem, Leones? Desculpe, só um pouquinho. Como é que é? Pode ouvir, tá te ouvindo? Não tem problema. Sim, Kelly. Pode repetir que eu não ouvi direito? Perguntei se você estava me ouvindo bem. Estou. Que bom. Estou te ouvindo muito Satisfação bem. falar com você. Satisfação ter você conosco na noite de hoje, especialmente na véspera da divulgação de um relatório que pode impactar na formação dos preços. Eu estive hoje à tarde lendo alguns relatórios do Simconsult e quero começar já te perguntando. Você observa no movimento atual para a soja alguma semelhança com algum outro ano no passado? Isso indica que nós temos uma tendência altista daqui para frente, baixista? Conta para a gente, Briones, para a soja. Bom, na soja, Kelly, nós temos vários registros, né, que aconteceram, principalmente as principais séries históricas de preços elevados da soja, 2007, 2003, 2004, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014. Esses foram os anos que registraram as maiores altas em 50 anos. Então, nós temos exatamente essa coincidência que é o fundamento principal, estoque versus uso ou utilização, não é? Que nós estamos esse ano entre os 3 mais baixos percentuais de estoques a nível mundial, principalmente americano, e que isso naturalmente sempre resultou em preços elevados ou preços de exceção, como eu chamo. E a outra coincidência que existe é exatamente o clima americano. Nesses mesmos anos de preços elevados, nós tivemos essa combinação, né, virtuosa de ter o estoque muito reduzido e também ter o problema de clima americano, que a gente faz uma listagem de 20 anos e vê que aconteceu essa coincidência exatamente nesses mesmos anos que eu falei. Isso significa que o preço iria já, não sei se você lembra, mas desde o ano passado, em março, eu já vinha salientando que não vendesse a soja, que os preços iriam disparar. O mercado, existe uma inteligência, né? Patrocinada pelos grandes players do mercado e toda a cadeia que produz, que consome. E tem esses ciclos de altas e de baixas, dos preços mais baixos para os mais altos, dos mais baixos para os mais altos. E nós estamos vivendo esse momento agora. Uma repetição dos grandes preços de todos os tempos. Muito bem, você trouxe já na resposta inicial, tratando de soja, um dos estoques mais baixos dos últimos anos, clima americano no radar e preços indicam uma tendência altista por causa dessa relação estoque-consumo, ou vai depender do que o USDA apontar amanhã? Eventualmente o USDA pode dizer que as condições propiciaram uma melhora eventual da soja ou no milho e o preço cair, ou sempre melhores? A verdade é o seguinte, né, que não sou eu que digo. Já disse Adam Smith, o pai da economia moderna, em 1723, que nasceu, que quanto menor o estoque, maior é o preço, e vice-versa. Isso tem uma efetividade estrondosa, mais de 92%, em 50 anos, né? Então, a gente tem essa leitura, ela a inteligência do mercado, que eu digo, ela é patrocinada, não é por fazer gráficos e dizer o que é o mercado. É exatamente a destinação, a produção, o consumo, as negociações, e se pode acreditar nisso, que eu participei em toda a cadeia, principalmente na China, que existe naturalmente uma leitura muito efetiva de sobre o comportamento dos preços, né? Eu defendo já que os preços são previsíveis desde de 1980 e tenho acertado, né? Porque existe esse desenho, né, graficamente muito. Você deve ter visto no Simconsult, né, 50 anos de mercado, nós tivemos exatamente nesses 20 anos essas coincidências de preço de exceção.
Agora, quanto ao USDA e quanto à Conab, as instituições governamentais nunca vão confessar que existe uma grande crise de escassez. Nunca, porque pode causar uma pandemia, as populações se recorrer à formação de estoques de alimentos, e isso só agravaria a situação, né? Eu vejo que muita gente condena a Conab e até o próprio USDA, eles jamais vão confessar. O mercado é que faz esse trabalho, o ajuste. O mercado se desenvolve no tempo. O mercado é um mercado de consumo, né? A gente sabe que as commodities alimentares elas têm consumo perene, né? Dia e hora marcados, quer dizer, não tem. E a gente conhece muito bem essa função. Então, é por isso que eu digo que os preços são previsíveis. Até há 4 anos atrás, 2 americanos defenderam a tese e ganharam o Nobel de Economia, defendendo uma tese empírica que eu defendo, que os preços são previsíveis, né? Porque, na verdade, né, tudo que envolve os humanos tem roteiros, né? Os seres humanos têm roteiros. E só o que não é previsível são os atos de Deus. Isso, inclusive, consta nos contratos internacionais. E a outra imprevisibilidade que existe é o discurso, né? A retórica. Porque você vê que o único produto que tem, em toda a cadeia, o único segmento que tem receita é o produto. Né? Ninguém mais tem receita na cadeia. Então, qual é a função do mercado? A função do mercado é desconstruir exatamente os fundamentos, que são como dogmas, e para criar volatilidade, né? Uma desagregação onde traz naturalmente a volatilidade, e a volatilidade é o grande negócio da indústria de derivativos e do mundo capitalista que atua em todos os mercados. Muito bem, trazendo para a nossa audiência que quer saber, dentro desse contexto que você disse que os preços são previsíveis, que os estoques estão baixos e que existe um cenário de tempos em tempos que o preço de exceção volta a se repetir, a pergunta é: a soja hoje fechou base em indicador CPE-ESAL, que é 167,97. Dado que há uma forma de prever para onde vão os preços, para onde vai o preço da soja em 2021, Liones? Bom, nós temos uma classificação da Lei Maior da Economia que se divide em quatro padrões, né? Nós estamos no padrão mais alto do mercado, que é um intervalo de 12,50 a 14,50. Esse intervalo, o mercado iria alcançar o lado alto do padrão esse ano, isso eu já tinha antecipado há mais de um ano, porque ele exatamente representa o estoque baixo em relação ao uso. E esse percentual, esse ano e o próximo ano também, é o segundo e o terceiro mais baixo dos últimos 50 anos. Então, nós temos uma projeção, e se isso, como sempre aconteceu, que deverá registrar o segundo maior preço da história. Na verdade, ainda não aconteceu, mas dependendo, naturalmente, que a safra americana pode ter problemas e esse coeficiente pode ser reduzido. E isso vai implicar em preços maiores. Acontece o seguinte, que fora do padrão altista, o padrão mais altista, né, que é extremamente altista, esse que eu te falei, de 12,5, 14,5, fora desse padrão é mercado de risco. Por exemplo, quando o mercado estava 16, 15,87, tinha um prêmio também, o dólar bastante razoável, eu avisei meus assinantes, bom, vocês estão trabalhando acima do padrão. Dentro desse preço só aconteceu 5 vezes em 50 anos. Esse é o mercado de risco, porque fora do padrão, dentro do padrão eu confio e até tenho afirmado, né, que o padrão o apogeu do padrão é 13,50, você vê que o mercado bate no 13,50, tenta derrubar e não consegue. É lógico que muitos operadores de mercado, principalmente especuladores, vendo esse mercado acima de 15 dólares, né, que hoje combinando o preço de Chicago mais o prêmio, o mercado está trabalhando a 15 dólares. Isso aconteceu 8 vezes na história. Então, naturalmente, que isso aguça os especuladores a fazer vendas, né? Constantemente. Perfeito. Não vai conseguir vencer, cair abaixo de 13,50. Ele pode cair, ele pode vir abaixo de 13,50,
mas ele recupera imediatamente, como tem acontecido. Bom, então, você Aconteceu está um... dizendo para a gente, Leone, só para eu recuperar aqui para a nossa audiência, que nós estamos naquele quadrante em que os preços em Chicago para a soja devem variar entre 12,50 a 14,50, que é considerado um padrão extremamente altista, função de um estoque historicamente baixo e de uma demanda aquecida. E se houver problemas climáticos que afetem a oferta da safra norte-americana, os preços podem ultrapassar essa barreira aqui colocada. Em outras palavras, você está dizendo que o mercado é altista para a soja no cenário internacional global. Sem dúvidas. E dependendo da relação histórica, do percentual, esse percentual pode diminuir, já esteve em 61. Ele pode diminuir e ele pode fazer o preço mais alto da história. Inclusive, tem uma flâmula de touro, que a gente chama, que ele registra que os preços podem ir num valor que a gente ainda não viu. Claro que, naturalmente, eu volto a repetir que a partir de 14,50 é um mercado de alto risco. Né? É uma aposta que eu tenho sempre acompanhado, porque eu não abro mão do meu histórico, né? Da minha conservadorismo histórico, que eu chamo, porque ele tem sido efetivo e eu tenho mais de 92% de acertos dentro dessa formação de preço, porque eu exerci essa função em muitas multinacionais, inclusive na China, né? Então eu tenho esse estudo, que é um estudo que não me pertence, não é só meu, né? É da inteligência do mercado. E se você vai analisar o meu gráfico de 50 anos, você vai ver que de 3 a 5 anos o mercado sempre busca se adequar para que não haja escassez. Isso é o mercado extremamente perfeito na sua concepção. Né? Não é dizer que o mercado não existe. Não, ele é tão consistente que ele tem resultados sempre de acordo com essa formação. Bacana, então vou afunilar um pouquinho mais as nossas questões para quem está chegando agora. O Leones recém está respondendo as primeiras questões sobre soja. Daqui a pouco, perguntas da audiência entrarão aqui no nosso bate-papo. Leones, você condicionou o preço a um patamar que talvez a gente nem tenha visto no mercado internacional. Há uma quebra de safra nos Estados Unidos, dado esse baixo e a dependência de uma safra mais farta. A pergunta é: ao monitorar os mapas climáticos e dado o conhecimento que você tem do mercado, a safra dos Estados Unidos vai quebrar? Sim. Enquanto hoje os Estados Unidos está com 41%. Os Estados Unidos hoje está com 41% da área agrícola em déficit hídrico. O ano passado esteve em 30%. E o ano passado, com 30% de déficit hídrico, eles perderam 20 milhões de toneladas de milho e 5 milhões de soja. E tem essa comparação que eu faço sobre aqueles anos de exceção, que mostra ali que os mapas são extremamente semelhantes. E até um agravamento esse ano. A área lá, um quarto da área americana enfrenta uma seca severa, né? A nossa seca. E ela realmente tem prejuízo. É lógico que não há o mercado não confessa isso, porque o Brasil não tem uma cultura agrícola. A cultura agrícola vem dos relatórios da indústria de derivativos. Os analistas normalmente repetem o que diz o mercado de derivativos. Né? Não existe assim uma função de interpretação de um mercado global, que é o que eu faço. Eu digo sempre que o produtor brasileiro, se seguir as orientações do pessoal de Chicago, nunca vai ter um bom resultado. Isso tem acontecido. Fazer o seu resultado dentro da porteira não é verdadeiro. Tanto é que o Brasil vende soja sempre a 30, 50 dólares abaixo do mercado. Né? Hoje, por exemplo, o que tá distorcendo um pouco esse ano é exatamente os Estados Unidos, porque os Estados Unidos lá, se o nosso milho está com $1,80 acima do preço internacional, por bushel, né? A soja está com a soja está com $1,50 acima. Quer dizer, os Estados Unidos hoje têm um prêmio, tanto para a soja como para o milho, muito acima do que aconteceu em toda a história. Por que isso? Pela indústria de biocombustíveis, que tem uma margem estupenda. E nós vimos no dia 16 de junho
uma queda forte, né, de Chicago, $1,20. Depois, no outro dia, recuperou tudo, porque não era verdadeiro e não conseguiram flexibilizar a política de biocombustíveis. E nem vão conseguir. E o mercado voltou, americano voltou a pagar prêmios estupendos, e isso naturalmente inibe um pouco do avanço de Chicago. Quer dizer, os Estados Unidos hoje estão recebendo $2,80, mais ou menos isso, pela soja acima de Chicago, a soja ou milho, a soja. Porque o óleo lá, o óleo de soja para a indústria de biocombustíveis, estão pagando um prêmio de 1.700 centes por libra. Já esteve a 3.000 centes por libra. O óleo brasileiro e argentino, que são os dois maiores exportadores, são negociados a uma base de 300 a 400 centes por libra abaixo de Chicago. Então, você vê, os Estados Unidos hoje, a indústria americana de biocombustível, tem uma vantagem de mais de 2.000 centavos por libra peso. Isso, naturalmente, amorteceu um pouco o preço de Chicago. Mas no mercado mundial, é o que eu digo, não é só a soja americana. Se quebrar a soja brasileira e argentina, ou em algum lugar que tem uma grande produção, o preço vai continuar subindo. Leone, só para a gente fechar esse tópico e eu atender aqui, nós atendermos a nossa audiência que está mandando centenas de perguntas, agradeço a todos pela participação. A minha pergunta é: qual é a estimativa do Sinconsulting para o tamanho da quebra de safra dos Estados Unidos que vocês preveem na temporada atual? Kelly, eu não tenho esse número, né? Porque a soja e o milho, a lavoura, ela apresenta sua quebra na colheita. A gente pode acompanhar e ter uma situação. Hoje acontece, já aconteceu no trigo de primavera, né, que perdeu muito, no trigo de primavera do Canadá, na canola do Canadá, na aveia do Canadá. Já está acontecendo no trigo da Ucrânia, da Rússia principalmente, onde tem muitos contratos até nem estão sendo cumpridos. O mundo vive uma situação bastante complicada com relação à oferta. Só um último ponto, você disse que na safra passada a quebra foi de quantos milhões de toneladas para a soja, que você estima que seja maior do que na temporada anterior, só para a gente ter uma métrica. 5 milhões de soja do ano passado e 20 no milho, né? E quando eles tinham 30% da área com déficit hídrico, assim, 41%, atualizado. Ou seja, você acredita que vai superar essa quebra que a gente viu na temporada anterior? Eu acredito, não sei se vão confessar, entendeu? Aquilo que eu fiz questão de apontar que esses números não são divulgados. Veja bem que em 2014, quando os Estados Unidos encerrou a safra, ele percebeu que tinha um estoque negativo de 2.200.000 toneladas. O que ele fez? Ele foi lá e jogou esse estoque negativo em outra conta, né? Numa conta de resíduos, que pela primeira vez na história a conta de resíduos foi negativa. Mas não mudou, entendeu? Não confessou essa dificuldade. A questão toda é o seguinte, que o SDA, a Conab, quem quer que seja, instituição governamental, eles fazem estimativas, são referenciais. Eles não estão obrigados a divulgar aquilo que realmente acontece. O mercado é que faz esse ajuste. Aí depende de nós, né? Nós traders é que fazemos esse ajuste dentro disso que eu estou te falando. Muito bem. Leones, eu vou aqui eventualmente fazer alguma posição naquilo que você está dizendo para poder trazer mais da nossa audiência. E olha que interessante, a gente tem duas perguntas aqui sobre tendência para preço de soja. E cada uma delas eu posso dizer que está num extremo, um mais altista, outro mais baixista. A pergunta da Josiane é: será que vamos ver preço da soja recuar a R$120 por saca, por exemplo? Na outra ponta está o Jorge André, que pergunta: será que a soja vai a R$200? Responda para a gente, Leones. Bom, nós temos 3 variáveis em jogo, né? Que é o Chicago, o dólar e o prêmio. O prêmio a gente sabe que já está a 150 acima, né? Porque não tem mais soja no mundo, só tem o Brasil um pouco ainda, até a colheita da safra americana. E tem o dólar. O dólar, na nossa opinião, nós acertamos totalmente no dólar. Não sei se você lembra do ano passado, quando eu disse que o dólar ia a 5,60, quando todo mundo dizia que ia a 4,50. Então, nós temos uma opinião sobre o dólar, que o dólar vai ficar por entre 5,20, 5,24, 5,30, né? Que é onde é o conforto do Banco Central brasileiro também, por uma questão que não vale aqui mencionar.
Mas essa é a nossa posição. Então, é muito provável que realmente avance. Só que tem um prêmio. É que chega o seguinte, né? O prêmio não cai, o prêmio é derrubado. O que acontece? Quando chega um valor de conveniência para o produtor brasileiro, ele vende independente do prêmio. E o prêmio, naturalmente, aí sofre pressão. Essa é a questão toda, é que o Brasil sendo protagonista, ou seja, o principal ator na atividade da soja mundial, é decisivo na formação do preço. Por exemplo, essa escassez que está acontecendo, ela que levou os preços aos preços atuais, os níveis atuais, ela deveria ser instalada no final do ano de 2019. Só que os brasileiros estavam vendendo muita soja e existe um mercado robotizado que, a cada aumento do dólar, desde 2015, tem uma ação contrária em Chicago. Né? Por quê? Porque os robozinhos lá, eles já identificaram que quando aumenta o dólar, os brasileiros vendem muita soja. E a soja é o seguinte, né, Kelly? O mercado mundial importa 15 milhões de toneladas por mês. Esse é o total. Então, o Brasil, vendendo 30, 40, 50 milhões de toneladas em 2 meses, ele causa exaustão. E a exaustão traz o quê? Traz exatamente ou a derrubada do prêmio ou a derrubada de Chicago. Mais de Chicago que até que do prêmio. Né? Isso aconteceu desde 2015. E como houve essa pressão muito forte da soja brasileira, que o Brasil praticamente decide o preço no mercado mundial, houve esse problema de Chicago e estendeu o ciclo. Ao invés de ter um ciclo de 5 anos, nós temos um ciclo de 6 anos. Com esse ciclo de 6 anos, houve um agravamento da relação, fragilizou a relação oferta e demanda. Com essa fragilidade, aumentou a escassez. Aumentou a escassez, repercutiu no preço mais alto. Isso é o que está acontecendo. Então, nós temos essa contribuição, né, que perdemos no passado, né, que o mercado de Chicago ficou muito achatado, porque havia muita pressão de soja brasileira, porque não se pode... O Brasil tem que distribuir melhor essa comercialização, porque a demanda é parcimoniosa. Né? Nós atendemos o mercado alimentar que ele consome. Eu não vou consumir hoje o que eu vou conseguir consumir toda semana que vem. Né? Eu consumo o que eu posso hoje. E o mercado ele obedece esse desempenho, né? Que é o desempenho que é exatamente atender a alimentação humana, né? Que é a maior indústria de consumo do mundo, né? Porque ela é infalível. Ela tem hora marcada todo dia. E Agora, por isso que tem que acompanhar isso. Você trouxe para a gente, Leones. Chicago, dólar e prêmio. Prêmio, você já disse que está pelo menos 150 acima, né? Porque não tem soja no mundo, uma medida da escassez. Segundo componente da formação de preço, você disse 5,20 a 5,30 a sua projeção de dólar, o que é uma taxa de câmbio historicamente alta. E o terceiro fator, Bolsa de Chicago, diante de um risco de quebra de safra dos Estados Unidos que você colocou e de estoques historicamente baixos. Objetivamente, mesmo que os brasileiros façam vendas antecipadas e ofertem produto de maneira gradual mês a mês, a soja vai chegar a 200, é melhor esperar porque ela chega a 200 ou não, se chegou num preço que garante renda e margem, é melhor executar porque não temos garantias nesses mercados. Aí depende da disposição do Brasil, né? Porque dos produtores brasileiros. Se eles atacarem o mercado como tem feito periodicamente, né? Sem muito medo do mercado, e não se deve ter medo do mercado, né? O Brasil lida com duas coisas que fragilizam muito, que é a ganância e desculpe, né? Mas é a ganância e o medo, né? O medo é exatamente o resultado da ganância. Por falta de conhecimento, né? Nós temos aqui uma deficiência muito grande em analisar mercado. Nós temos um mercado extremamente amplo em notícias, mas interpretação zero. Né? A gente vê aqui tudo que é notícia que fala da China, que a China vai sair do mercado, que a China está controlando o preço, que o mercado vai cair. Por que isso? Porque o mundo precisa que o brasileiro ponha a soja no mercado todo dia para emitir derivativos e para fazer esse grande negócio que é o mercado de commodities do mundo. Mas a soja vai ou não vai a 200? Não vai a ficou 200. Claro para mim. Quando, Leones? Vai a 200. Não, a gente não tem data marcada. A gente tem assim, ó, eu tenho os roteiros, né, estatísticos de toda a história e os acontecimentos que isso faz acontecer. Muito provável que seja setembro. Setembro, nós temos 4 meses de alta da soja. Esse ano até foi maior. Esse ano
foi quase que constante os aumentos, né? Não teve as quedas dos meses mais oferecidos, não teve as quedas dos meses mais fracos, não teve agosto, que é o mês mais fraco da soja, que é exatamente a transição da soja da safra americana, da safra velha para a safra nova, e ele não tem conseguido cair, não. Então, a $12, a 120 é muito difícil vir a soja, muito difícil. Pelo menos até a reposição dos estoques. Agora, o brasileiro, se quiser aumentar muito a produção, né, a produção brasileira, ele vai o quê? Vai recompor os estoques mundiais. Aí ele vai plantar mais, gastar mais e receber menos. Muito bem, importante. E o brasileiro, e o Brasil tem uma outra história ainda. O Brasil tem problemas já de logística. Os Estados Unidos estão vencidos na logística, tem exaustão nos portos. O Brasil também está começando a ter. Porque o acúmulo de embarques até no primeiro semestre tem trazido uma situação bastante difícil para o mercado e o preço para os brasileiros. Nós temos que aumentar os portos. Nós temos que aumentar os portos. Não adianta nós continuarmos aumentando a produção sem ter esse abrigo da logística. Interessante os pontos que você coloca. Então, você tem uma perspectiva altista para o mercado de soja. Acredita que a saca pode chegar àquele número mágico esperado por muitos agricultores de 200 por saca no mercado doméstico, isso ainda no segundo semestre de 2021. Para 2022, você falou, se houver uma recomposição de estoques, a história pode mudar um pouco. A minha pergunta é, há consultorias apontando incremento de 5% na área, de 4% a 5% na área de soja do Brasil, e se as condições climáticas ajudarem, a produção pode ultrapassar 144 milhões de toneladas. Qual a sua visão sobre estes dados? Quais são as visões do Simconsult? Eu sou contra isso. Eu sou contra. Por que nós fazemos essa propaganda que nós vamos produzir mais para enfraquecer os preços internacionais? Essas consultorias largam esses números tudo lá no exterior, né? É a mesma coisa. Na China, eu perguntava para os chineses, vem cá, quanto é que você produziu de soja esse ano? Eles não sei, não me lembro. E no ano passado? Ele diz assim, esse ano eu acho que a gente produziu a mesma coisa que o ano passado. E quanto é que foi o ano passado? Não me lembro. Esse é o segredo do negócio. O segredo do negócio não é esse ufanismo brasileiro de dizer que vamos aumentar a produção. Isso deprime preços, é psicológico. Eu não sei qual é o estímulo que tem os brasileiros de fazer essa propaganda que vai contra o nosso setor produtivo. Leonis, e se houver a confirmação, dado que o estímulo para plantar mais ele vem de rentabilidade, e há estudos que apontam que pelo menos há 10 ou mais anos o produtor de soja tem conseguido margens positivas. Dado esse contexto, ele investe na soja, aumenta a área, investe em tecnologia, a produção aumenta. A pergunta é, do Felipe Silvano, vender mais soja para 2022 é a hora? Porque se houver uma safra farta, recompõe estoques e o preço cai? Sim, mas nós temos que ainda chegar até a colheita, né? Eu tenho falado muito sobre o clima, né? Eu tenho muita experiência, que eu tenho 60 anos de mercado, vivi a soja brasileira desde o primeiro embarque. E eu me lembro que nos anos 70 a gente teve uma crise de clima no mundo inteiro. Foi aí, até em 1970, que a soja foi revelada para o mundo, né? Até ali os rebanhos eram alimentados a farinha de peixe. E nos anos 70, assim como houve nos anos 30 nos Estados Unidos, uma terrível desgraça no meio oeste americano, aqui chamava taça de poeira, aqui no Brasil nós tivemos em 1977 uma grande seca no norte e nordeste. Você pode pesquisar sobre isso. E naquele tempo, não se plantava no Cerrado, e nem no centro-oeste brasileiro. Mas eu não tenho esse registro, mas é bem provável que nós tenhamos tido também problemas no Cerrado, como tivemos esse ano, na soja e tivemos no milho. Que nós tenhamos tido também, nos anos 70, uma crise de clima muito forte no Brasil. E eu não afasto essa possibilidade. Muito bem, Leonis, muita gente comentando, vou trazer aqui alguns comentários para que a gente se conecte aqui com a nossa audiência.
Muita gente dizendo que não tem como a suinocultura e a produção da cadeia de carnes aguentar preços como estes. O comentário é do Sidney, do Paulo Sidney. Ele disse: com estes preços, a cadeia de carnes consegue absorver? É uma pergunta. E aqui, a pecuária de leite não vai suportar esse cenário dos grãos, disse o Adriano Garlet. O Felipe disse que em Sorriso, Mato Grosso, já tem criador de suíno falando em diminuir a criação. Será que o criador de suíno e ave vai aguentar? E aí, para arrematar essa onda de comentários, tem justamente o comentário do Alexandre Rezende, que diz assim: iremos descolar de Chicago? Demanda doméstica, mercado interno? Está aqui o cerne da questão. Muitos preocupados com o custo das rações, dos grãos, e outros dizendo que a gente tem condição de descolar o mercado doméstico do mercado de Chicago. Gostaria de ouvir você sobre os pontos da nossa audiência. Realmente já está descolado, né? Com um prêmio de 150 acima, já está descolado. E a tendência, a escassez, mostra o quê? Mostra que existe, né? Agora, eu concordo com eles que é muito difícil. Me pediram para falar sobre o mercado, estou falando sobre o mercado. Agora, tem que, naturalmente, analisar a capacidade dessa indústria absorver esses preços. Isso tem. E também, eles também têm que se tornar supridores antecipados, prevendo essas crises de suprimento que existem no mundo, né? É lógico que a China tem dinheiro e vai vir comprar soja. A China está descoberta para outubro, novembro, dezembro, vai continuar comprando. A soja vai descolar, está descolando já. E o Brasil já está vendido, já está praticamente... Nós estamos com... O Brasil está exportando muito farelo também, está exportando e muita soja, né? A gente está na frente do ano... Não estamos ainda na frente do ano passado, mas vamos superar. Realmente, é uma preocupação imensa. Só que eles até agora têm se garantido através do quê? A desvalorização cambial e as compras chinesas. As compras chinesas vão continuar, o mundo é carente de proteína, e isso vai acontecer. Essa equação tem que se equilibrar. Não é que vai parar, a gente vai ter que haver uma equação capaz de superar esses problemas, e através do preço da carne. O frango é o mais complicado, porque o frango consome mais ração, né? mais farelo de soja. Né? Frango consome, 1 quilo de frango consome 575 gramas de soja, quer dizer, é bastante. A soja é um insumo, né? A gente tem que considerar isso. Mas é que o mundo é carente de proteína. Para a gente fechar o bloco soja, quem tem soja 2022 querendo fazer contrato antecipado, faz hoje ou espera? Essa foi a pergunta da nossa audiência. Eu esperaria. Esperaria. Tem uma coisa que eu não falei sobre o dólar, né? A gente pode até abordar rapidamente, mas eu defendo que o dólar não vai para abaixo de 5. Eu tenho estudado todas as moedas do mundo, né? E a nossa moeda, entre todos os emergentes, é a moeda mais próxima do yuan, ou renminbi chinês, né? Que é o dinheiro do povo. Eles estão 6,48. O Brasil está com 5,20. Só que tem que pensar o seguinte, que a economia chinesa é 10 vezes a economia brasileira e que a reserva chinesa de dólares é também 10 vezes a reserva brasileira. Por que a nossa moeda tem que valer mais do que o yuan chinês? Essa é uma boa pergunta. E eu tenho acertado sobre isso desde o ano passado, quando eu disse que o dólar ia 5,60, quando todos os analistas diziam que ia 4,50. Não é que eu estou me vangloriando disso, né? Pelo contrário. Mas nós estamos, já o dólar nesse patamar já está inserido dentro da estrutura econômica do país. Não se pode contar que o dólar vai vir a 4,80, 4,50, abaixo de 5 é muito. Pode vir tocar a 4,90, mas será sim uma coisa pontual. Última pergunta, prometo, sobre soja, a gente vai para o milho. Julimar Panceira, direto de Tocantins, ele diz: soja 2022 na nossa região a R$150 a saca. É um bom negócio? Acha que devo vender ou não devo vender? O preço vai melhorar? Pergunta objetiva: é ou não é um bom negócio? Melhora ou não melhora? Não, eu esperaria, porque não tem pressa. Vou dizer que os preços do ano que vem, como eu disse, o coeficiente do estoque-uso é igual ou menor que deste ano de 2021. Significa que os preços para 2022 devem superar os preços de 2021.
Entendeu? O que que acontece agora? Hoje houve um volume imenso de negócio de safra nova, mas o preço, assim, em março a caixa 15 acima. Quanto é que vale a soja brasileira? Só na diferença de frete entre Brasil, China, Estados Unidos e China, o Brasil tem uma vantagem de 42 centavos por bushel, porque o frete americano é 15 dólares mais caro para a China do que o Brasil para a China. E a Argentina, nós temos uma vantagem de 9 dólares da Argentina para a China do que o Brasil para a China. Só nesse diferencial de frete, nós temos 42 centavos por bushel. Por que nós vamos vender a 15? Fora, qual é a paridade internacional? Quanto vale a nossa soja? A nossa soja vale o preço da soja americana, para ser competitivo, mais os 42 centavos da diferença de frete e mais 20 centavos que a China paga de prêmio pela qualidade. Nós usamos isso, utilizamos, aproveitamos? Não. Mas nós estamos, às vezes, tentando buscar um preço que já está no mercado, ele já existe. Esse preço existe. Então, por que vender soja agora a 14 acima? Outra coisa que nós fazemos errado, vender a primeira soja. Nós vendemos a primeira soja, como eu disse que o mundo importa 15 milhões de toneladas por mês, e criamos um problema, porque a gente atende a primeira demanda e depois, quando fazem a colheita, que é na boca da colheita que vem vender, muitos terão que vender, não tem mais espaço. O que a gente perde daí? Perde preço e perde prazo. Porque o mercado futuro não tem legitimidade de preço. Por que ele não tem? Porque não existe consumo e nem escassez atemporal. Então, para negociar, para o comprador comprar, e ele vai ter que carregar esse estoque através de hedges e tudo mais, tem que ser um preço de barganha. Muito bem. Vamos adiante, viramos agora para milho. Pergunta da nossa audiência, Leones. O milho vai continuar subindo no mercado doméstico ou na exportação o preço vai ser maior? Ambos. Ambos. O milho, a China entrou no mercado e se tornou o maior comprador, e a China já tem déficit há 5 anos, né, na produção de milho. Então, o que mascara o mercado? Mascara o mercado é o uso do USDA dizer que a China tem 198 milhões de toneladas de milho de estoque, e não tem. O que mascara o mercado é a China dizer que o Brasil passa com estoque de 20 e poucos milhões de toneladas de soja que não existe. O que mascara o mercado? Que o USDA diz que a Argentina tem 30 milhões, passa esse ano com 30 milhões de estoque de soja, que não tem. Que a China tem 20 e poucos milhões de toneladas de estoque, que não tem. Quer dizer, essa jogada de estoque mundial de 94 milhões de toneladas não existe. Não existe. E se existisse, o preço da soja não passaria de 5 dólares por bushel. Muito bem. Leonis, vou para a próxima pergunta. A próxima pergunta é ainda sobre milho. Vamos ver se está aparecendo para você aqui. Qual é o limite de alta do milho? Pergunta aqui a nossa audiência. Bom, aqui no mercado interno é a capacidade exatamente do consumo, né? Os animais hoje, os rebanhos brasileiros hoje são extremamente tecnificados, né? O nosso suíno, a produção, a criação de suíno no Brasil é a mais tecnificada do mundo, é o melhor resultado de alimento por quilo, de ração por quilo, né? Então, naturalmente que isso é um ganho de produtividade, mas vai depender disso. Mas o milho tem um potencial de R$120. 120 Veja reais bem, em 2021? Até lá. Veja bem, a China entrou no mercado, superou os 2 maiores importadores de milho. O milho é o cereal mais produzido no mundo, 1 bilhão 160 milhões de toneladas. O milho foi descoberto pelos maias, né, que consideravam que o homem veio do milho, né, porque era tão importante assim. Eles tinham a experiência do barro, e o barro se desmanchava e a madeira não tinha alma, eles diziam que o milho tinha alma. Então, o milho é o cereal mais produzido no mundo, muito consumo cativo. O mundo importa 180 milhões de toneladas. O Brasil todo mundo esquece que o Brasil tem a 6ª população mundial, né? Disputa o 4º lugar com o Paquistão e a Indonésia.
e é o terceiro maior consumidor de milho do mundo. O Brasil consome 200 mil toneladas de milho por dia. Então, o pessoal não considera isso, tem que dimensionar os mercados. Nós temos que fazer um estudo de dimensionar os mercados. E agora a China já comprou nos Estados Unidos mais de 10 milhões de toneladas que eles venderam e eles continuam comprando. Isso vai alterar o preço internacional. Eu te digo que o preço do milho em Chicago vai subir muito. Ele tá um pouco abafado por aquele prêmio que eu te falei, mas o potencial é muito altista. É muito altista. Você falou em R$ 120 a saca do milho. A minha pergunta é, ainda em 2021? E a pergunta do Matheus Costa é, milho a 96 a saca em 2022? Pergunta do Matheus. Olha, Kelly, a próxima grande safra que vai ingressar no mundo, o mundo tem um déficit de milho estupendo, né? E a próxima grande safra, além da americana que vai entrar agora, a próxima grande safra que vai exportadora que vai entrar no mundo é a safrinha brasileira do ano que vem. Nós vamos ter um período de escassez até a entrada da safrinha do ano que vem. Isso é legítimo. E uma outra coisa, até março nós vamos alcançar esses 120. Até porque, né, Kelly, vamos falar sério, o Brasil, eu já te falei do dólar, e nós estamos no próximo ano, é um ano de eleição, né? E nós vamos ter uma situação bastante volátil para o dólar, né? Já está tendo, né? E, então, essas referências são importantes. Muito bem. O Flávio pergunta, esses R$ 120 que você projeta para o milho são na B3 ou no interior do Brasil? Eu acho que pode haver um descolamento. É regional, né, Kelly? É regional, né? A região sul é um grande consumidor. E trazer milho lá de cima tem um frete, tem uma composição, a equação é bem complicada, mas que ele vai a 120 também, da B3 vai. Muito bem. O Diogo Beltramin pergunta, se o milho chegar a R$ 120 a saca, não fica mais barato importar da Argentina ou dos Estados Unidos? Se tivesse, né? A Argentina praticamente está vendida, não tem mais. Não, e o milho vai competir conosco, né? O milho argentino, o milho americano hoje é inviável. Como eu falei para você, se está $2,80 no interior dos Estados Unidos, como é que a gente vai trazer milho dos Estados Unidos? Não tem. E a indústria de biocombustível vai continuar pagando. Um prêmio altíssimo. Né? Fora Chicago, pode subir bastante. Não tem como. Os fretes são muito altos, né? O Brasil tem deficiência de descargas nos portos, são navios handysize, 30 mil toneladas. Isso, aí o JBS, a propaganda, 900 mil toneladas de milho argentino, isso dava 4 dias e meio de consumo. O que acrescenta? Nada. Entendeu? E fora o período, porque ele não vai descobrir 30 navios assim disponíveis no mundo para vir trazer da Argentina para cá. Isso vai ter que vir um navio, descarregar, voltar o navio lá, carregar de novo. Aqui no Southbound, que a gente chama no destino do Atlântico Sul, não existe essa disponibilidade de navio. Entendeu? Tem toda uma situação de logística, de fretes, essa cadeia é muito extensa, que não se fala aqui no Brasil. Esses assuntos têm que ser abordados. É a mesma coisa que eu falo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos têm limitações de exportações. Entre soja e milho, ele só pode embarcar 12 milhões por mês. Ou ele embarcava esse ano 8 milhões de soja, como ele fez, e segurou o milho, embarcando 4 milhões. Eles não têm como abastecer a China. A China vai continuar comprando a soja brasileira até quanto existir, porque ela precisa dessa combinação de Brasil e Estados Unidos embarcando soja para eles, porque o consumo deles é praticamente 10 milhões de toneladas por mês. Muito bem. Leones, tem muitas perguntas, muita gente atenta a tudo que nós estamos aqui trazendo e eu vou tentar pedir para você que a gente dê respostas mais breves para a gente atender mais gente. A pergunta da audiência é, existe um limite de valor para o milho? Não existe limite. Não existe limite. Vai depender dessa composição mundial, né, que existe esse déficit. A China vai comprar porque a China tem dinheiro. Aqui no mercado brasileiro, o grande produtor também quer vender para exportação, porque ele recebe à vista, ele pode fazer hedge, enquanto que o consumidor brasileiro vai tomar da mão para a boca, pagando com prazo,
tem toda essa situação, né, que é muito difícil. Perfeito, vamos para a próxima. O Giba Leal diz: quero ver a cadeia produtiva aguentar tais preços mencionados. O mercado é soberano e corrige as distorções. Provavelmente iremos ver demandas por produtos substitutos. Esse foi o comentário do Giba e eu quero conectar com um comentário que a gente recebeu aqui do George, que pergunta se com o aumento do milho, o preço do trigo também vai subir. As duas questões estão relacionadas. Todas as três commodities são as principais, né? Eu chamo de parelhas, mas são as três irmãs. Todas elas se compensam através da utilização comum que elas têm, né? Por exemplo, a soja tem a proteína, o milho também tem 8%, é baixo, 6%, mas o trigo tem 12%, 11%. E tem esse componente que eles se substituem, né? Dentro dessas características. E eles se acompanham nas altas. Muito bem. Leonis, de tudo que você nos trouxe, eu vou me arriscar a fazer um resumo, uma manchete. As suas projeções são altistas para soja e milho, muito claro, baseado em $1 que não vai ficar abaixo de 5, baseado em uma escassez e estoques baixos e na alta dependência de safras fartas para recompor estes estoques de grãos que estão historicamente baixos. Dentro desse contexto e da projeção que você faz, o que pode dar errado para suas previsões não se confirmarem? Não são minhas previsões. São situações históricas comprovadas e repetidas. Eu estudo frequência, né, Kelly? Não é a minha opinião. Opinião, o conselho e opinião não vale muito. Mas é um histórico, de estatístico. Histórico, eu posso provar tudo que eu estou dizendo e posso demonstrar. Claro que eu faço isso no Sim Consult para os meus assinantes, né? Os meus assinantes me seguem, são muitos, são centenas de assinantes, e eles têm esse privilégio de pegar os melhores preços. Se tiver algum ouvinte aí dos meus assinantes, pode confessar isso, né? Ou ratificar isso. Legal. Vou colocar aqui um ponto do Fred, e esse tem sido um ponto bastante comum entre a nossa audiência. Se existe um risco de ter uma inversão de preços para o ano que vem, visto que os custos estão mais altos para a próxima safra e para a próxima safrinha. Então, quem esperar para vender pode ter pago um custo mais alto e depois, no futuro, ver um preço mais baixo. Esse risco é um risco real na visão do Leonis? Não, não é real. A questão toda é essa, né? Que falta essa cultura aí de ter um conhecimento maior sobre o mercado global, né? A gente aqui fala mercado nacional dentro de porteira. E o mercado global é um mercado bem estruturado e com inteligência, que eu já te falei, né? Que é patrocinada pelos grandes players, que são exatamente os consumidores e tudo mais. Uma outra coisa que se fala aqui, falar da China é bonito, né? Existe a China aqui, onde vive os chineses, existe a China do imaginário brasileiro, né? Não tem nada a ver o que falam aqui da China. A China dá um recado para o seu povo lá, o brasileiro já transforma aqui numa situação onde a China está tentando baixar os preços do produto. A China não tem essa condição. A China não tem essa condição. O que aconteceu? Não tem nenhum vínculo entre o volume negociado no Brasil e o preço com relação à China. As multinacionais vendem prêmio antecipado, então já abastecendo a China, depois vem cobrir no mercado. Não tem nenhuma relação China com o mercado interno brasileiro. Isso aqui nós temos que depurar essas... Isso é fake, né? É muita criatividade do brasileiro, sempre querendo justificar a China, porque é bonito falar em China, né? Que é o motor do mundo, mas não tem nada disso. Muito bem. Leonis, para a gente fechar, eu ouço de muitos profissionais que uma recomendação adequada é ir vendendo aos poucos para aproveitar os momentos e fazer uma média mais alta. A recomendação do Leonis é igual a esta? É diferente? O que você recomenda para a nossa audiência que tem muitas decisões para tomar? Não, tem muita gente que fala em fazer média, né? Não existe média adiantada, né? Média é a distribuição dos números no histograma depois de conhecer os números. Isso não existe. Pode vender em espiral altista, isso faz parte. E o que eu recomendo? Que existem os intervalos, exatamente os padrões da formação de preço que eu divulgo. Né? Eu tenho divulgado sempre. Esse preço
vai trabalhar nesse intervalo. Aí dentro desse intervalo você estabelece a sua política de comercialização. Não é a informação que vai trazer esse conteúdo para você. A informação não experimentada até um insumo desprezível. Muito bem, Lione Severo, quero te dizer que foi uma honra te receber. Você está me ouvindo? A sua imagem travou um pouquinho para mim. Está me ouvindo? Sim, sim. Quero te dizer que foi uma Sim. honra te receber, dizer que a nossa audiência aumentou ao longo da nossa conversa, centenas de pessoas super atentas e participativas. Nós poderíamos ficar muito mais tempo aqui porque sobraram perguntas sem respostas e aqui centenas de pessoas elogiando a live de hoje. Eu quero dizer para todos que a live vai ficar salva no meu Instagram, vai estar também disponível, Leones, no YouTube, vai estar disponível no Facebook e em todas as plataformas de podcast para quem quiser ouvir novamente, tomar nota e aprender mais sobre o mercado de soja e milho. A Kátia, o Mauro, a Dani, a DH Marleane, a Ana Paula, o Acácio, o Diogo e assim por diante, todo mundo enviando parabéns, cumprimentos a você. Eu até queria recomendar. Eu queria até recomendar para esse pessoal para entrar lá no SimConsult, www.simconsult.com.br, pegar uma senha por 7 dias gratuita para ver isso tudo que eu falei, que está tudo escrito lá. É o meu livro eletrônico, eu já escrevi 2 livros, Como Negociar Negociando Soja, eu escrevi Soja porque fizemos o negócio da China, e a única literatura existente sobre o mercado do Brasil, né? Maravilhoso. A literatura mundial. Convite, Leone. Muito obrigado, foi um privilégio estar com vocês. Muito obrigado, é sempre um prazer. Igualmente, Lione Severo, obrigada a você, obrigada a todos de casa, fiquem bem e até a próxima. Se gostaram da live, façam um print, divulguem no story e convidem o pessoal amigo de vocês para também assistirem. Tchau, Leones, fique bem, obrigada pela presença. Tchau. Obrigado a todos, muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.